Olá, tudo bem? Sou o pastor José Dilson e este é o seu canal TV Berena. Iremos tratar hoje acerca de um assunto muito importante: divórcio e novo casamento. Inicialmente eu gostaria de dizer que não somos apologistas do divórcio, nem defensor do divórcio. No entanto, não podemos negar que o divórcio é um instituto bíblico. Então nós vamos começar essa discussão, o nosso tempo é curto, então é uma síntese o que falaremos aqui. Depois, quando fizermos uma live, poderemos tratar com mais vagar sobre o assunto. O texto bíblico base inicial é Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3. Vieram a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido na lei que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério, entre colchete, e o que casar com a repudiada comete adultério. Até o versículo de número 9. Qual era a grande questão? A grande questão nunca foi se o divórcio permitia um novo casamento. Esta nunca fora a pergunta. A pergunta era se o divórcio, por qualquer motivo, era válido. Então lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Em primeiro lugar, repúdio é um instituto, divórcio é outro instituto. Muitas pessoas confundem repúdio com divórcio. Quando Malaquias 2,16 diz que o Senhor odeia o repúdio, algumas traduções de forma incorreta traduziram por odeia o divórcio. Não. O repúdio é causa do divórcio. Então Jesus disse que Moisés permitiu, Moisés não mandou, Moisés permitiu que o homem repudiasse sua mulher, que o homem que repudiasse sua mulher lhe desse carta de divórcio por causa da dureza do coração. O que motivava um homem judeu a fazer isso? O direito à poligamia. Então ele podia repudiar. Uma mulher repudiar é não querer mais tocar nela como esposa. Ainda que desse a ela comida, casa, abrigo. Mas não tocava. O que ele estava fazendo? Expondo ela ao adultério. E na lei, adultério não era causa de divórcio. Adultério era causa de morte, pena de morte. Então ele ficaria livre do adúltero, porque ele a fizera pecar, repudiando ela, deixando ela de mão. Então, a primeira citação sobre divórcio na Bíblia é Deuteronômio capítulo 24. Está escrito assim: está aqui uma lei casuística. Lei casuística é aquela lei que vai tratar de um assunto que já existe, mas que precisa ser regulamentado. Exatamente isso que Moisés vai fazer aqui, porque o divórcio já era tratado em todas as leis do mundo antigo. O Código de Hammurabi, o Código de Manu, depois em Roma, a Lei das 12 Tábuas, em todas as culturas do mundo, o divórcio já era lei. Então, o que Moisés diz aqui em Deuteronômio 24, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, esta era a grande questão entre a escola de Hilel e a escola de Shammai, que viveram uma geração antes de Cristo. Coisa indecente para Hilel era qualquer coisa, para Shammai era no âmbito moral. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa foi se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança.
O que Moisés inova aqui na lei do divórcio? A proibição do recasamento. E por quê? Porque, segundo a lei de Moisés, quando um homem se divorcia de sua mulher, aquele homem morreu para a mulher. Divórcio é morte. Então, um homem voltar a se relacionar com uma mulher depois de lhe dar carta de divórcio e ela conhecer outro homem é o mesmo que praticar necrofilia. É o mesmo que se relacionar com o morto. Por isso é que muitas pessoas não entendem quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 7. Irmãos, falam aos que conhecem a lei que uma mulher está debaixo do domínio do marido enquanto ele vive. No dia que o homem desse um divórcio para a mulher, ele não vivia mais para ela, ele já havia morrido. Então ela estava livre da lei do antigo marido. E quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 7, e ele fala lá que aos que estão casados que não separem, se separar não case de novo, ele está falando entre dois crentes, e Paulo não está colocando ali a cláusula de exceção que existe em Mateus 19, a não ser por relações sexuais ilícitas, que aqui no grego é porneia, que é mais do que moicheia, não é apenas uma relação sexual de um homem, é qualquer relação sexual ilícita, é causa, é motivo válido para um divórcio. E nunca foi colocado em xeque o direito a um novo casamento para um divorciado. Isto é uma invenção de monges latinos medievais católicos que criaram uma figura que depois ficou conhecida como desquite, separação de corpos. Jamais nenhuma outra legislação do mundo conheceu esta excrescência, porque juridicamente é uma aberração. Então, aos olhos de Deus, quando o homem repudia a sua mulher, eu não toco mais em você, isto é dureza de coração, a menos que ela tenha cometido esta torpeza da porneia. Então ele é livre para se separar, para se divorciar. E ao se divorciar, ele é livre para contrair um novo casamento. Então as pessoas ficam, Mateus 5,32, aquele que repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Porque repúdio é um instituto, não é divórcio. O homem que casar com uma mulher apenas repudiada, ele está adulterando. A regra geral, Mateus 5,32, a regra geral, Marcos 10 e Lucas 16. Agora, a específica, a exceção, nós temos em Mateus capítulo 19. Quem ouviu Jesus dirimir a questão entre os seguidores de Léo e Shammai poderia tomar sua decisão consciente que, ao se divorciar de uma mulher que havia praticado adultério, ele estava livre para casar com outra. Uma outra coisa, nos dias de Moisés, no tempo da lei, a mulher não era sujeito de direito, era objeto de direito. Portanto, a iniciativa do divórcio era só do homem. Ela não tinha esse direito. Então, o divórcio na lei era um ato de misericórdia para com a mulher, porque o indivíduo poderia expor ela ao adultério e lapidar ela, matar ela. Então, quando foi permitido a carta de divórcio, este era um ato de misericórdia de Deus para com a mulher. E o apóstolo Paulo traz a concessão apostólica, que é outra exceção que não estava dentro do contexto judaico, que se o homem for casado com a mulher descrente, ou a mulher com o homem descrente, e ele quiser separar com isto, pode separar porque não está sujeito à servidão. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher não está mais submetida à regra, à lei do casamento. Em outras palavras, uma vez que há o divórcio, não importa mesmo nem se a parte culpada, que é a autora do pecado que provocou o adultério, não importa isso, uma vez que houve o divórcio, estão ambos livres para um novo casamento. O adúltero, o culpado, vai responder perante Deus pelo seu pecado. Mas o único pecado imperdoável que existe na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, esta, em síntese, é a doutrina do divórcio. A figura do desquite, criada pela Igreja Católica, é antibíblica e não tem respaldo na Bíblia. O divórcio, logicamente, que traz o direito a um novo casamento. Jesus disse que a mulher samaritana tivera 5 maridos. Claramente ele reconheceu os 5 casamentos daquela mulher. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Espero que eu tenha sido claro. E eu sou grato a você que já é inscrito no nosso canal e eu peço a você que ainda não é inscrito e vai ouvir, vai assistir o nosso programa, que nos ajude, se inscreva, aperte o joinha e compartilhe para que esta mensagem chegue a outras pessoas. Muito obrigado, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.